Há exatamente 60 anos, o Brasil registrou o incêndio com o maior número de vítimas da história do país. A tragédia no Grand Circus norte-americano provocou a morte de mais de 500 pessoas, a maioria criança, durante uma tarde quente em Niterói, Rio de Janeiro, no dia 17 de dezembro de 1961. O domingo, que deveria ser de lazer e encontro entre gerações, adultos e crianças, foi transformado em desastre pelas chamas do fogo durante a vingança de um ex-funcionário da Arena. O drama causou comoção mundial e, na época, foi classificado como a maior tragédia sob lonas de circos do mundo, chegando a receber ajuda dos Estados Unidos e até mesmo do Vaticano, através do Papa João XXIII. O que aconteceu no Grand Circus norte-americano? Autoproclamado o maior circo da América Latina, o empreendimento de propriedade de Danilo Stevanovic anunciava uma novidade naquele fim de semana: a nova lona de nylon de cerca de 6 toneladas. Naquela tarde de 17 de dezembro, cerca de 3.000 pessoas se reuniram na plateia para prestigiar o terceiro dia de espetáculos. Por volta das 3h45 da tarde, momento em que os trapezistas se preparavam para executar o ponto alto da apresentação, o salto tríplice, o incêndio começou, conforme o jornal Tribuna da Imprensa publicou na época. Uma das trapezistas relatou à publicação que o fogo começou na arquibancada, no lado esquerdo do túnel de saída. A lona, que deveria ser de nylon, na verdade, havia sido embebida por parafina, material altamente inflamável, e foi rapidamente consumida pelas chamas. Os pedaços dos tecidos flamejantes derreteram sobre o público, que se amontoava para escapar do cenário escaldante. Enquanto o cenário infernal se desenrolava no palco principal, uma elefanta do empreendimento, chamada Simba, que se preparava para entrar no picadeiro, ficou assustada com o incêndio e disparou correndo pela multidão. O animal causou pisoteamento de muitos, mas também salvou alguns ao fazer um buraco na lona, usado como saída de emergência por quem estava próximo. Em 20 minutos, o circo foi completamente consumido pelo fogo. Centenas de corpos carbonizados se amontoaram na porta principal e outras centenas ficaram espalhados pelas cadeiras e embaixo das arquibancadas. O socorro às vítimas. O socorro chegou quase imediatamente, segundo a imprensa da época, já que o quartel do Corpo de Bombeiros ficava próximo ao local. Os agentes, com a ajuda da população, enrolaram os corpos em chamas com cobertores. Antes mesmo de chegarem as ambulâncias, muitos sobreviventes foram conduzidos para atendimento médico em carros particulares. Enquanto isso, as vítimas que conseguiram escapar ilesas tentavam encontrar familiares e amigos em meio aos escombros. Centenas de sapatos de homens, mulheres e crianças espalhados pelo picadeiro atestavam toda a dramaticidade da tragédia que atingira o circo norte-americano. No meio deles, uma mamadeira que não era mais usada pelo seu dono. A maior parte das vítimas era constituída de menores que tinham ido em busca de alegria e diversão. O futuro, porém, lhes reserva um cruel destino. A morte, descreveu ao Cruzeiro. Oficialmente, 503 pessoas faleceram devido ao incêndio. No entanto, o número é contestado. Alguns acreditam que a quantidade de vítima pode ser, pelo menos, o dobro do informado pelas autoridades da época. O avanço na medicina, além dos mortos, muitas vítimas tiveram partes dos corpos queimadas e precisaram de atendimento médico. Devido ao elevado número de pacientes, voluntários e médicos de todo o país e do mundo se dirigiram ao Rio de Janeiro para auxiliar nos tratamentos. Argentina e Estados Unidos foram algumas das nações que enviaram suprimentos médicos e alguns cirurgiões para ajudar no socorro às vítimas. As centenas de mortes ainda foram lembradas em uma missa do Papa João XXIII, que doou CR 500 milhões de dólares, equivalente a R$ 181.818, para o atendimento às vítimas. Penitenciários com bom comportamento foram enviados pelo governo do Rio para ajudar na abertura de sepulturas no cemitério de Maruí. Enterros sem registro, desaparecimentos e tratamento em outras cidades estão entre os fatores que enevoaram a contagem oficial de mortos pelo incêndio.
Entre os profissionais que atenderam as vítimas da tragédia, o cirurgião plástico Ivo Pitangui se destacou. Após uma temporada no exterior, o médico foi de barco do Rio de Janeiro a Niterói. A atuação de Pitangui desenvolveu técnicas durante os procedimentos que mudaram a medicina do país, como o uso de pele liofilizada, desidratada, no tratamento de queimaduras, insumo doado pelos Estados Unidos. Dequinha e o incêndio criminoso. Com cerca de 60 artistas, 20 empregados e 150 animais, o circo chegou à cidade de Niterói uma semana antes da estreia e escolheu a Praça Expedicionário, na Avenida Feliciano Sodré, no centro, para se instalar. A montagem da estrutura demandava tempo e mão de obra. Cerca de 50 trabalhadores avulsos foram contratados para colocar o norte-americano de pé. Entre os temporários estava Adilson Marcelino Alves, conhecido por Dequinha, que possuía passagem por furto e supostamente tinha algum transtorno mental. Demitido após trabalhar 2 dias, ele foi barrado na entrada do picadeiro por tentar entrar sem pagar. Descontente com as atitudes do ex-empregador, o antigo funcionário teria decidido atear fogo na atração com a ajuda de 2 amigos, José dos Santos, o Pardal, e Walter Rosa dos Santos, o Bigode. Os 3 foram capturados e presos antes do fim de dezembro. O governador do Rio de Janeiro na época, Celso Peçanha, protagonizou um interrogatório dos suspeitos durante a apresentação deles à imprensa. Na ocasião, assim como já o efetuara na delegacia, Dequinha confessou o crime. Já Bigode negou o envolvimento e se declarou inocente. A hipótese de acidente foi levantada por peritos, que declaram à imprensa que o circo não tinha condições de funcionar, devido às irregulares presentes no local. No entanto, tanto o Corpo de Bombeiros quanto o diretor do Serviço de Censura do Estado do Rio sustentaram que o estabelecimento estava em boas condições. A polícia optou por sustentar a tese de incêndio criminoso e evitou atribuir alguma culpa ao dono do local, que afirmava que só mesmo um crime poderia justificar a tragédia. Em outubro de 1962, Dequinha foi condenado a 16 anos de prisão, além de 6 anos de internação em um manicômio judiciário. Bigode também foi sentenciado a 16 anos, mas com 1 ano em colônia agrícola. Já Pardal recebeu a pena de 14 anos de prisão, sendo 2 anos em colônia agrícola. Após mais de uma década encarcerado, Dequinha fugiu, mas foi assassinado menos de 1 mês depois. Ele foi encontrado com 13 tiros no alto do Morro Boa Vista, em Niterói, próximo a Torres de Transmissão. A polícia não conseguiu achar o autor do homicídio. Após cumprirem pena e serem soltos, Bigode e Pardal desapareceram. E aqui chega ao fim essa triste história que se tornou a maior tragédia sob lonas de circo do mundo, e que infelizmente aconteceu no nosso país. Com o passar do tempo as pessoas se esqueceram desse trágico acontecimento, mas não podemos deixar de lembrar e homenagear as tantas vidas ali perdidas. Bom pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixe nos comentários sua opinião sobre esse triste acontecimento. E se você curte o nosso trabalho, deixe seu like como forma de apoio ao nosso canal para continuarmos trazendo mais conteúdos como esse. Nós ficamos por aqui, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!